Obrigado. Quero cumprimentar o governador do Estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, nossos ministros de Estado, Anísia Trindade, ministra da Saúde, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, ministro Paulo Pimenta, cadê o Paulo? Da Comunicação Social, ministro José Múcio, ministro da Defesa, ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, ministro Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, ministro Jader Filho, das Cidades, deputados federais Alceu Moreira, Denise Pessoa, Heitor Chu, Lucas Redecker, Marcon, Maria do Rosário, Pompeu de Matos, Bom Gás, Reginete Bispo, deputados estaduais, Vilmar Zanquim, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Edvilson Brum, Laura Cito, Pepe Vargas, almirante de esquadra Renato Aguiar Freire, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado, em nome de quem cumprimento todos os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal, Edgar Preto, presidente da CONAB, Carlos Eduardo Gomes, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wilson Vaz de Araújo, secretário adjunto de Política Agrícola do MAPA, Alexandre Correia Abreu, diretor financeiro do BNDES, Tiago Manuel, prefeito de Vespasiano Correia, Elmar Schneider, prefeito de Estrela e presidente da ANVAT, agradecer à reitora da Univates, a reitora Evânia Schneider, por nos receber aqui na sua casa, na Universidade do Vale do Taquari. Já deu aqui. E colocar o seguinte: o presidente Lula nos orientou para prioridade absoluta, prioridade máxima nesta parceria com a população e com a região. Logo após a tragédia, já estiveram aqui o ministro Paulo Pimenta e o ministro Valdez, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. As Forças Armadas estão aqui, através do Ministério da Defesa, estamos com mais de 900 militares aqui na região, 6 aeronaves, barcos, botes, tratores, caminhões, batalhão de engenharia aqui também presente, e foi estabelecido o Comando Militar Unificado, com o general Hertz, que é o comandante militar do Sul, no comando aqui unificado de todas as operações que vão continuar aqui. Aliás, quero agradecer também muito os voluntários. Todas as cidades que nós passamos hoje, nós vimos, o prefeito dizia, essas pessoas não são daqui. Vieram de Porto Alegre, vieram de outros municípios para trabalhar, para ajudar a reconstruir, a limpar, trazer solidariedade. Então, agradecer muito ao voluntariado. Um belo exemplo de amor ao próximo, né? Eu me lembro de Maria do Rosário, do meu saudoso pai, meu filho, que faleceu, o Tomás. Ele era menino e foi visitar o avô. E aí meu pai lhe perguntou: Tomás, você está bem? Era jovenzinho, estudante. Aí ele falou: não, minha mãe e meu pai estão meio bravos, porque minhas notas na escola não estão tão altas. Falei: ah, Tomás, guarde o seguinte,
você é um menino bom, você gosta de criança, pega a dona Margarida no colo. Dona Margarida era mãe de uma irmã de criação nossa que ficou cega. Você pega a dona Margarida no colo, gosta de cachorro. Guarde o seguinte: o importante na vida não é ser o primeiro, o importante na vida é ser bom. Como tem gente boa no Rio Grande do Sul, Eduardo. Foi criado o Comitê Permanente de Atendimento às Vítimas, aqui, Comitê Interministerial, aqui estão 8 ministros aqui presentes, mas o número é muito maior. Então, Comitê Interministerial para trabalharmos aqui pela região do Vale do Taquari. O Ministério das Comunicações restabeleceu a telefonia junto com a Telebrás em todos os municípios da região que estavam sem conectividade, estavam sem comunicação. Foram transferidos para cá 13 terminais de satélite para restabelecimento das comunicações. Ministério da Saúde chegou ontem pela FAB o hospital de campanha. Hoje cedo já está instalado e entrando em funcionamento no município de Roca Salles. Até nós visitamos lá em Roca Salles o primeiro hospital de campanha, e agradecer também a boa retaguarda do Hospital Conceição de Porto Alegre. Também na saúde foram 15 kits de medicamentos, cada kit para 1.500 pessoas por 30 dias, vai de antibiótico, soro, todos os equipamentos necessários e medicamentos para atender a população. Serão feitos os reparos das UBSs, todas também serão feitas. Ministério dos Transportes, nós estamos com um problema na BR-101, no quilômetro 96, sobre o Rio das Antas, há uma interdição. O Ministério dos Transportes está empenhado em recuperar a ponte na BR-101. O Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, nós temos 79 municípios, né, Valdez? Já decretados estado de calamidade, acho que chegará a 80. Deveremos chegar a 88. Então, é importante. Os pedidos devem ser encaminhados, aqui estão os prefeitos, os pedidos devem ser encaminhados, já tem 7 pedidos feitos daqui da região, um do estado de Santa Catarina e um do estado do Paraná. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, são 20.000 cestas de alimentos, 5.000 estão chegando hoje, chegam agora a partir de hoje, mas serão ao todo 20.000 cestas de alimentos. O MDAS também vai liberar R$ 800 por pessoa. O dinheiro vai para a prefeitura poder atender abrigo, aspecto humanitário, alimentação, produtos de higiene. Primeira parcela, R$ 400, e em seguida mais R$ 400, R$ 800 por pessoa para o município, para a prefeitura. Bolsa Família, ele vai ser antecipado o pagamento agora para o dia 18, toda a região, e o PPC será antecipado para o dia 25. O PAA vão ser investidos 125 milhões de reais através da Conab. Ela vai comprar os produtos da região e vai entregar aqui na região. Então, são 125 milhões. PA é o programa de aquisição de alimentos, adquire e vai distribuir aqui na região. E o BPC também será oferecido às famílias que têm o BPC, o benefício de prestação continuada, além da antecipação, se quiser, um salário mínimo, deposita na conta
e esse tem que pagar, mas é em 36 prestações, sem juros, sem correção monetária, enfim, para dar um plus e uma ajuda às famílias. A Caixa Econômica Federal disponibiliza também o saque do FGTS, pode tirar o dinheiro do FGTS até R$ 6.220. Então, quem tenha saldo e não tirou nos últimos 12 meses para com o mesmo fim, pode fazer o saque do FGTS até R$ 6.220. A Receita Federal, um pedido dos empresários que nós nos reunimos agora, antes desse encontro, está prorrogando o pagamento do mês de setembro dos tributos federais para dezembro, o vencimento de outubro para janeiro. O Simples, prorrogando de 20 de setembro para 20 de janeiro, 20 de outubro para 20 de fevereiro e 20 de novembro para 20 de março. Também queria destacar aqui nós fizemos um resumo, aqui um resumo do que já está autorizado pelo presidente Lula, totalizam 741 milhões de reais, Eduardo Leite. Então, 26 milhões de crédito para o Ministério da Defesa, Zé Múcio, que essas operações com helicópteros são muito caras. Então, 26 milhões para o Ministério da Defesa, que vai continuar aqui, máquinas, equipamentos, pode até fazer pontes. O batalhão de engenharia pode ser muito importante na construção de pontes. Então, 26 milhões para a Defesa, 80 milhões para o Ministério da Saúde, reparo das UBSs, reconstrução, farmácia, hospital de campanha, a Força Nacional do SUS também está aqui, 80 milhões saúde, 16 milhões Ministério dos Transportes, que é aquela ponte da BR-101, a que eu me referi no quilômetro 116, no quilômetro 96, sobre o Rio das Antas. O MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, e MDA, Paulo Teixeira também está aqui conosco. O MDS e o MDA, 125 milhões de reais para o programa PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e os demais programas sociais a que nós nos referimos. Ministério do Desenvolvimento Social e Previdência, mais 57,4 milhões. Ministério das Cidades e Desenvolvimento Regional, 195 milhões de reais. Aí são as moradias. Então, praticamente 195 milhões para a questão de moradia. E o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, mais 185 milhões, que vai ajudar os municípios à sua reconstrução. Ruas, estrada, limpeza, pavimento, enfim, ajudar na questão urbana. Totalizando ao todo 741 milhões de reais. Tem mais 7 milhões também que a Receita Federal vai colocar. A ajuda humanitária também está incluída nesse recurso do Ministério da Integração e Desenvolvimento. A Receita Federal também, tudo que foi apreendido na região será também trazido aqui para a região. Roupas, calçados, produto de higiene, enfim, também vai redistribuir. Então, são 741 milhões de reais até este momento.
eu vejo que nós temos 3 desafios. O primeiro, salvar vidas, que foi feito e com enorme empenho no sentido de buscar as pessoas e salvar vidas. E continua o trabalho hospitalar, de saúde, hospital de campanha, social. O segundo é reconstruir as cidades, que nós visitamos vários municípios, foram destruídas, impressionante a violência, né, das águas. E a terceira é a economia, é salvar o emprego e recuperar a economia. Então, nós vamos encaminhar esses projetos, e o que eu ouvi de todos aqui foi: nós precisamos de crédito mais alongado e com juros mais baixos, o que significa tesouro, porque para equalizar a taxa de juros, você tem que pôr dinheiro da OGU. Então, nós vamos verificar, sim. Está aqui o representante do BNDES, está aqui a presidente da Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil também vai participar, e toda a rede bancária, porque à medida que o BNDES possa criar uma linha de crédito própria e com o fundo garantidor, você acaba podendo atender toda a rede bancária para esse trabalho. Mas nós viemos principalmente para trazer a nossa solidariedade, dizer que contem conosco. O trabalho, ele está começando para ajudar a recuperar a região e, de outro lado, ouvir vocês. Então, mas já autorizado 741 milhões nesta parceria para recuperar a região. Muito obrigado. Passamos a palavra ao governador Eduardo Leite. Presidente em exercício, doutor Geraldo Alckmin, seja bem-vindo ao Rio Grande, infelizmente nessas condições, mas muito obrigado por, em nome do presidente Lula, destacar um grupo importante de ministros para estarem conosco aqui nesse domingo. Eu queria destacar, além dos nomes que o senhor já destacou, nós estamos aqui com o nosso secretariado também aqui presente, nosso chefe da Casa Militar, coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Luciano Bueira, nosso secretário de Segurança Pública, Sandro Caron, nossa secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Daniele Calazans, nossa secretária de Saúde, Arita Bergman, secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Fabrício Peruquim, secretária de Comunicação, Tânia Moreira, da Assistência Social, Beto Fantinel, meu chefe de gabinete, coronel Euclides, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stilp, do Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann, do Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, também o nosso vice-governador, que está aqui, Gabriel Souza, e, enfim, tantas lideranças estaduais que estão por aqui. Na última segunda-feira, presidente, quando as chuvas intensas começam a gerar, né, essas dificuldades, nós destacamos imediatamente o socorro a partir da Defesa Civil, depois dos alertas emitidos, né, as cidades já começando a mobilização para remoção nas áreas de risco, onde as enchentes mais fortes já tinham acontecido e gerado transtornos nessas cidades, mas o que aconteceu nestas cidades, o nível que atingiu, especialmente aqui nessas cidades da região do Vale do Taquari, não tem precedentes, pelo menos na história recente. E foi feito um esforço muito grande de resgate, logo em seguida, na terça-feira. Nós destacamos todos os helicópteros do governo do Estado, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Tivemos auxílio de uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal e uma aeronave da Força Aérea, que, sem dúvida nenhuma, nos ajudaram a resgatar, ao lado dos helicópteros do governo do Estado, muitas vidas. Nós temos aqui registrado mais de 3.000 resgates feitos, não apenas com os helicópteros, mas também com os helicópteros, com botes, com o esforço de tantas pessoas. Então, eu agradeço a todos os nossos servidores, né, servidores públicos municipais,
estaduais, federais, sejam eles civis e militares, tantos voluntários que nos ajudaram a salvar muitas vidas aqui nessas cidades. Infelizmente, a gente contabiliza até o momento 43 mortes e ainda restam 46 desaparecidos. E todo um esforço aí para a gente poder identificar, buscar, né, esses desaparecidos. Feito a etapa de salvamento e de resgate, né, toda assistência humanitária logo em seguida, destacamos também, né, com o que nós temos do governo do Estado, com apoio federal e com muitas doações, tudo aquilo que fosse necessário para a subsistência para as famílias afetadas, né, para as comunidades afetadas, nos abrigos. E a gente contabiliza aí mais de 3.000 desabrigados nessas cidades da região para dar toda a assistência a cada uma dessas pessoas. Ao lado disso, o início dos levantamentos, né, dos estragos feitos para disponibilizarmos a estrutura necessária para fazer a limpeza e, de alguma forma, restabelecer alguma ordem na cidade. Então, boa parte da energia elétrica, né, foi já religada até a sexta-feira, ainda restam alguns pontos ainda que estão identificando e ajustando, mas boa parte da energia elétrica já restabelecida, do abastecimento d'água também está restabelecido em boa parte dos municípios. Naturalmente ainda restam algumas dificuldades pontuais, mas abastecimento d'água também. Eu pedi à nossa a secretaria responsável pela área, que é de Meio Ambiente e Infraestrutura, que com apoio tem 2 municípios muito atingidos, que são Mussum e Santa Teresa, que não são Corsã, mas eu pedi que identificassem com a Corsã as condições de dar assistência técnica também para restabelecerem nesses municípios, que têm serviço próprio municipal de abastecimento d'água, para que o quanto antes estejam todos restabelecidos, para poder fazer essa etapa agora de limpeza, né, e reconstrução das cidades. E na parte assim da infraestrutura, né, pontes, estradas, vamos fazer aí, de acordo com o decreto de calamidade, processos sumaríssimos, o mais rápido possível, para fazer a reconstrução, usando técnicas construtivas. Já pedi para identificarem as mais rápidas, né, o possível, e com processos administrativos também céleres, né, destacamos na Procuradoria do Estado, equipe própria para fazer processos ágeis de contratação emergencial, de restabelecimento da normalidade da infraestrutura, seja ela do Estado, e quero dizer aqui aos prefeitos também, dando suporte para os municípios, né, porque tem muitas pontes municipais, estruturas municipais que foram afetadas, e naturalmente, como as prefeituras foram afetadas, nós vamos colocar a nossa equipe técnica, quero dizer a todos vocês aqui, para dar o devido suporte para fazer os projetos e conseguirmos ter o restabelecimento mais rápido possível da parte da infraestrutura. E insisto, não faltarão recursos. Está aqui o presidente em exercício, né, dizendo da disponibilidade dos recursos financeiros federais, e o governo do Estado também não faltará com recursos para poder garantir que toda essa parte de infraestrutura da cidade seja restabelecida. Naturalmente, nós temos também, né, como assistência às pessoas que foram atingidas, nós criamos, em função até dos ciclones recentemente ocorridos aqui no Estado, um programa que nós chamamos Volta por Cima, teve aprovação na Assembleia Legislativa, e nós já estamos destacando os recursos. Até amanhã devemos anunciar o volume dos recursos, que vão dar conta de, para que cada família que está no cadastro único possa receber R$ 2.500, né, para ajudar a fazer compras daquilo que for mais urgente e necessário, né, que ao lado das doações que são recebidas vão ajudar essas famílias no momento de restabelecerem as suas condições mínimas, né, de sobrevivência. Para aquelas pessoas que foram desabrigadas ou desalojadas e que estão no cadastro único, R$ 2.500. Para aquelas que foram atingidas, mas não foram desabrigadas nem desalojadas, a gente vai alcançar também um valor de R$ 700 para poder dar alguma ajuda aí, né, em custos que terão imediatamente. Além disso, né, nos municípios que foram atingidos, nós temos aí o maquinário do Exército, que foi dos batalhões de engenharia disponibilizados. Muitos municípios que não foram atingidos estão sendo muito solidários. A gente agradece também a esses prefeitos que estão disponibilizando maquinário, estrutura, para ajudar as prefeituras aqui mais atingidas a restabelecerem a ordem. E o Estado tem também contrato de horas-máquina para disponibilizar, já falei aqui, os prefeitos vamos disponibilizar para os municípios mais atingidos também maquinário com operador para poder ajudar nesse processo
processo de limpeza, de reorganização, de reconstrução, restabelecimento da infraestrutura. Agora, o ponto, assim, objetivo, né, que a gente vai ter, que tem um olhar muito atento, muito especial, é para a assistência na construção de casas, né, porque nós não estamos falando aqui de áreas de ocupação irregular, de moradias precárias. Também temos, naturalmente, eventualmente, situações assim que vão precisar ser devidamente cuidadas, mas nós estamos falando de áreas centrais das cidades que foram completamente devastadas, né? Residências de famílias que têm renda, que têm ou que tinham renda e que foram afetadas, e que vamos precisar ter soluções habitacionais customizadas, ou seja, não se trata apenas de fazer a alocação dessas famílias num programa de moradia popular, se trata de nós ajudarmos essas pessoas a reconstruírem as suas casas, né? Vamos ter que fazer uma análise, estávamos conversando agora há pouco, de médio e longo prazo da questão ambiental, que naturalmente envolve esta região, por conta do rio Taquari, e de uma nova zona de risco, né, uma nova mancha de risco que se apresenta em função da realidade que se apresentou, mas vamos ter que fazer no curtíssimo prazo também uma análise por conta da reconstrução, que precisa ser o mais rápido possível, de quais são essas áreas de risco e para onde, então, que nós vamos buscar dirigir. Eu estou pedindo aqui aos prefeitos que possam nos ajudar também a identificar áreas, sejam, né, se forem públicas, mais fácil para encaminhar, se não forem públicas, áreas que nós vamos encaminhar desapropriação, se for o caso, para poder encaminhar uma reconstrução em áreas, né, mais seguras, sejam das habitações ou seja de áreas industriais, para ajudar também ao estabelecimento dessas indústrias em localidades seguras, porque eu sei que a maior aflição aqui dos prefeitos nesse momento é sobre a condição também econômica futura dos seus municípios, ou seja, garantir que as empresas se restabeleçam e não deixem esses municípios por conta dos receios de riscos futuros. Então, né, nós vamos ajudar aqui as prefeituras a identificando essas áreas, garantir a infraestrutura urbana que permita a instalação não apenas de moradia, como também da área industrial, né? Estava conversando com os prefeitos, tem indústria de alimentos, tem indústria moveleira, tem uma série de equipamentos industriais que vão eventualmente precisar de ser estabelecidos em novas localidades. Nós vamos ajudar também nisso. E, naturalmente, nessa condição econômica, estes empréstimos, né, com juros subsidiados, alongamento de prazos, carência. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul já fez um primeiro anúncio, né, de R$1 bilhão que nós estamos disponibilizando, recursos que podem atender as prefeituras e antecipação de créditos que elas têm direito por conta das compensações daquela perda de receita. Então, a gente está disponibilizando ali para adiantar esses valores aos municípios e para agricultores familiares, para capital de giro para empresas e também para habitação, para financiamentos imobiliários com condições diferenciadas com prazo de carência, prazo mais longo para o pagamento. E é importante, bom, dizer também disponibilizamos recursos na área da saúde, também R$20 milhões já para atender hospitais, não apenas até das cidades atingidas, mas da região, que foram e estão sendo especialmente demandados nesse momento por conta de pacientes, pessoas que estão demandando, né, nos hospitais da região e que também vão ajudar aqui os municípios no custeio adicional da área da saúde. E gostaria de salientar que muito de doações tem vindo. A gente agradece a imensa solidariedade do povo gaúcho e brasileiro. De vários lugares estão vindo doações. Somos muito gratos. Alimentos e vestuário, nós já recebemos bastante, né? Isso está garantido. Agradecemos todo o gesto de solidariedade. Mas a verdade é que temos um bom estoque para garantir atenção com alimentos e com vestuário às pessoas. Muitas pessoas estão dirigindo suas doações com recursos financeiros. E para organizar isso, presidente, nós fizemos o seguinte, nós estamos... Claro, existem entidades, associações, cada um faz a doação como melhor entender, mas para que melhor nós possamos ter uma governança disso, nós estamos encaminhando doações a uma chave de Pix específica, né, que é 92 958 800 0001 38, né, essas doações que foram canalizadas aqui, nós vamos fazer o governo, chamamento de entidades, né, com auditoria, com acompanhamento, para que esses recursos possam ser utilizados
e nós vamos mobilizar doações aqui para poder utilizar esses recursos associados aos financiamentos alongados, enfim, para ajudar aqueles pequenos comerciantes, as pessoas a restabelecerem as suas casas, né, com uma atenção dedicada a essas pessoas. Amanhã eu estou fazendo uma reunião, vamos chamar ali Sebrae, entidades empresariais, para também encostar aí, ajudar nessas pessoas que eventualmente estão até desorientadas, desnorteadas de por onde recomeçar a sua vida, para pegá-las pela mão e ajudá-las, instruí-las a restabelecerem as suas vidas. Então, tem uma rede grande de solidariedade. Acho que a mensagem que eu quero deixar aqui também aos prefeitos e às suas comunidades é que fiquem firmes, né? Tenham fé, acreditem. Não vai ser fácil, esses primeiros dias ainda são um tanto caóticos, né? Um caos que vai se organizando aos poucos, né? Com a mobilização de tantas pessoas, a limpeza, o entulho vai sendo retirado. A gente vai colocando ordem. Vai levar um tempo, mas vai ser antes do que as pessoas imaginam. Nós vamos colocar estas cidades em pé novamente. Esse Vale do Taquari é forte, é uma região destacada pela capacidade que tem econômica, desde a agricultura, passando pela indústria, né, e naturalmente na área comercial e no turismo, né, na beleza que é esse Vale do Taquari aqui, que vai se destacando cada vez mais do ponto de vista turístico, que agora é abalado, mas que nós vamos restabelecer. E essa força que vocês têm aqui, a capacidade de trabalho associada à solidariedade, à bondade, como disse o nosso presidente aqui em exercício, Geraldo Alckmin, de tantas pessoas, vai colocar esse Vale do Taquari em pé muito antes do que muitas pessoas imaginam. Nós vamos destacar, sim, uma sala de situação de emergência do governo do Estado, para ter uma célula aqui, uma unidade aqui diretamente no Vale do Taquari. Eu estou designando o nosso vice-governador para estar aqui a semana toda, vai estar aqui, vai morar aqui no Vale do Taquari, ao lado de vocês, para poder dar, ao lado dos nossos secretários, toda a assistência, todo o acompanhamento necessário para destravar a burocracia. É isso que eu tenho pedido muito, né? Porque recurso público, naturalmente, sempre vai ter alguma dose de burocracia aqui e ali, que faz parte do processo, é recurso público, é recurso que é de todos, não tem que ser bem cuidado, mas que nós vamos nos encarregar de limpar esses caminhos todos os possíveis para que não tenha nenhum entrave que gere desassistência, desalento, né, e que fira assim, a confiança do restabelecimento dessa comunidade. Então, tenho acreditem nisso, né, não faltarão recursos e não faltará esforço. Eu tenho certeza aqui, né, associado ao governo federal, governo do Estado, ao lado da comunidade, ao lado das prefeituras, nós vamos colocar esse Vale do Taquari em pé logo ali. Obrigado a todos. Com a palavra, o ministro Valdez Góes. Boa tarde a todos e todas. Eu fui escalado aqui pelo presidente Alckmin, presidente em exercício, para falar em nome dos colegas ministros. E, portanto, eu quero, primeiro, ao cumprimentá-lo, presidente, e ao governador Eduardo, cumprimentar todas as autoridades presentes, muito especialmente os colegas ministros, em nome do Paulo Pimenta e da ministra Anísia, agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar todo esse engajamento. Realmente é algo impressionante. Está desligado, né? Não, está ligado. Estava falando sozinho. Deu uma melhorada aqui. Então, é algo impressionante. Eu quero dizer que essa sinergia, aqui me referi, junto com o ministro Paulo Pimenta, na primeira visita, um dia após o sinistro, ela é aquilo que é esperado, é esse o espírito de defesa civil, né? Todos nós somos defesa civil e a gente precisa, nós autoridades, precisamos ser facilitadores dessa dinâmica. E é o que tem feito o presidente da República, o vice-presidente em exercício, os colegas ministros. Nós temos um ambiente muito integrado, uma relação muito intensa com o governo do estado do Rio Grande do Sul e com os prefeitos. E, obviamente, que isso contribui muito para vencer os desafios impostos às pessoas que foram mais atingidas. Então, eu quero aqui também fazer minhas palavras do presidente Alckmin, do vice-presidente e presidente em exercício, do presidente Lula,
e do governador Eduardo de agradecimento a todo o voluntariado, a todo o engajamento das prefeituras e dos moradores de cada município, dos agentes políticos, vereadores, deputados federais, senadores, estaduais, que desde o primeiro momento estavam em contato conosco, e assegurar que há uma integração muito forte do governo federal. Até para que a gente corresponda bem na relação com o governo estadual, com as prefeituras e, obviamente, com a sociedade que espera, é preciso que essa sinergia que vocês estão vendo aqui aconteça, e isso tem acontecido porque digamos assim, é uma orientação, né, um princípio do governo do presidente Lula e presidente Alckmin, a transversalidade. Certo? O governo se enxergar como um servidor do usuário da política pública. Então, por acaso é departamentalizado, mas aqui os números que o presidente Alckmin fez referência, de 741 milhões de reais, estão presentes em diversas pastas de governo, que reúnem aí aproximadamente 26 entre ministérios e agências que fazem parte do governo federal. Então, mais uma vez, reafirmar isso. Segundo, na quarta-feira, quando eu e o ministro Paulo Pimenta estivemos aqui, percebemos claramente, né, todos nós em desespero, cuidando de salvar vidas, né, prestar solidariedade, resgatar pessoas, enfim. E fica, lógico, no primeiro momento um pouco prejudicada a parte burocrática, mas uma parte burocrática que todos nós somos basicamente devedores para com ela. Então, a situação de emergência ou a calamidade, ela nos permite atuar num processo muito mais desburocratizado, mas mesmo assim, ela exige que todos nós respeitamos, porque ela continua fazendo referência a regramentos que todos nós temos que respeitar. Então, para que a gente atue, tanto os municípios quanto o Estado do Rio Grande do Sul e os ministérios do governo federal, nós fizemos ali na quarta-feira, depois de um decreto que o governador Eduardo baixou, eu recebi no feriado do dia 7, 4 horas da manhã, é bom que se diga, a secretária está aqui do planejamento, recebi 4 horas da manhã e, como eu disse aqui, eu e o Paulo Pimenta, que não tem domingo, nem feriado, nem tarde, noite, madrugada, numa situação dessa, nós fizemos o reconhecimento sumário, publicamos no Diário Oficial em pleno 7 de setembro, para permitir, para dar retaguarda a todos nós. É assim que os ministérios já vêm trabalhando. Amanhã, o governador Eduardo está atualizando, porque subiu de 79 para 88, tá? Então, ele vai republicar o decreto estadual e nós vamos republicar a portaria federal, e aí os 88 municípios ficam em toda a área de atuação, sejam dos próprios municípios, do governo do Estado e do governo federal. Então, essa é uma retaguarda principal, porque a partir dela é que a gente atua com todos esses números que o governo do Estado vai investindo, que os municípios investem e que o governo federal, já anunciado pelo presidente Alckmin, 741 milhões de reais já em todas essas ações transversais, ainda a ser agregado aí as informações creditícias e fiscais, que já foram algumas até tomadas, mas vem depois um pacote que está sendo estudado aí pelos agentes financeiros com o governo federal em relação às questões creditícias. Então, eu não quero ser repetitivo, tá? Eu quero, assim, em nome do ministro Paulo Pimenta, que tem estado ali lado a lado com... Oi? Sim, que tem estado lado a lado com o nosso vice-presidente, presidente em exercício, Geraldo Alckmin, em contato direto com o presidente da República. Hoje ele já ligou 2 vezes, fala com o presidente Alckmin, fala com o ministro Pimenta, ainda há pouco estávamos eu, o Jader Filho e o Pimenta falando com ele, ouvindo também. Então, reafirmar esse compromisso integral. Nós recebemos poucos planos dos municípios até agora, tá? Os que recebemos, inclusive, já aprovamos, já sai publicado no Diário Oficial de amanhã, já começa a liberação de recursos dentro desses valores. Já publicou hoje? Oi? Já publica hoje, no domingo, então. Aprovamos ontem, acho, de 7 municípios, que foi o que deu entrada, hoje está entrando no sistema, no S2ID. Então, dos 7 municípios que entregaram os planos,
que as nossas equipes estão auxiliando aqui, em termos de ajuda humanitária. Eu acho que não sei se já tem de restabelecimento, nós aprovamos ontem, está sendo publicado hoje e amanhã já faz empenho para liberar recursos. Então, a gente é muito rápido lá. Tá? Tenham certeza disso. A equipe está aqui assessorando, junto com a equipe do governador Eduardo e os prefeitos, atuando nos planos, mais rapidamente a gente libera os recursos. Então, eu só queria reafirmar esse compromisso, pedir aos que estão atuando no planejamento, né, que façam essa força-tarefa. É importante que todos os municípios que estão em situação de calamidade entrem pelo menos cada um com um plano de ajuda humanitária para reforçar as questões da urgência agora. E a gente, lógico, no restabelecimento, na reconstrução, vai ganhando tempo também para ter um planejamento mais aguçado ali, mais próximo. Eu entendo também que essa realidade de número... Quando eu estive aqui na quarta com Paulo Pimenta, nós tínhamos 40 e poucos municípios, chegando, aí depois, durante o dia, chegou aos 79. E um problema de conectividade grande, que graças a Deus já foi restabelecido, porque daqui mesmo a gente ligou para o ministro Juscelino e no outro dia já estava vindo antenas para cá, para fazer essa recuperação da conectividade. Então, prioridade 1 agora, depois da republicação do decreto estadual e da portaria, para que todos nós possamos atuar com essa cobertura de calamidade pública, é a gente atualizar essas medidas, chegando aos 88. A segunda é a atuação forte dos que estão no plano, né, de trabalho, preparar plano de trabalho. Tá certo? A gente entende, como eu disse, a nossa solidariedade, a dor de todo mundo, mas até para que a gente restabeleça mais rapidamente uma mínima condição da vida ser tocada, é preciso que estejam pessoas no planejamento, na frente do computador, organizando no sistema e botando no sistema que aí todos nós damos resposta com mais rapidez. No mais, agradecer todo esse carinho de vocês, a solidariedade humana, e dizer que, como disse aqui na quarta, eu e Paulo Pimenta, não tem sábado, domingo nem feriado, nem para publicar Diário Oficial. Se há uma coisa que o Diário Oficial da União circulou sábado, domingo e feriado neste Brasil desde 1º de janeiro, foram para atender situações como essas. Em nenhum caso ficou esperando segunda-feira. Se o problema tinha que ser resolvido no sábado, no domingo, no feriado, foi resolvido no sábado e no domingo do feriado. Então, é essa lógica que o governo federal trabalha com o governo do estado do Rio Grande do Sul e, obviamente, com as prefeituras. Para encerrar a minha participação, repito, acho que o presidente Alckmin já foi altamente preciso nas informações. Eu só queria reforçar que também o governo federal está trabalhando muito no radar da prevenção, tá certo? Infelizmente, nos últimos 6 anos, houve basicamente um esvaziamento dessa política. Então, foi recriado o Ministério das Cidades, e o Ministério da Cidade volta com aquela política do Parque Encosta, da prevenção, uma série de políticas públicas de habitação. E, presidente, se eu permitir, porque o Jader tem uma informação muito importante, tem muitos prefeitos aqui, eu abria uns 5 minutinhos para que ele fizesse uma complementação, porque a ministra Marina está coordenando um trabalho junto com vários outros colegas, eu estou junto, a Luciana, que é para atuar muito fortemente nessa questão de prevenção, do que já tem prospectado no Brasil, em torno de 1.038 municípios, que por uma década pelo menos, vive situação de emergência. Existem casos desses que sofreram agora e que a gente quer inverter a lógica, tratar para tirar da situação de emergência. Então, não adianta trabalhar 6 meses em situação de emergência e depois 6 meses como se a vida estivesse normal. E as políticas públicas não seguirem a mesma orientação. Então, há uma discussão forte, liderada pela ministra Marina, que o governo federal está fazendo tratativa, que depois vai ao Congresso Nacional e que a gente vai procurar inverter isso, para que esses municípios sejam tratados 1, 2, 3, 4, 5 anos, quanto for necessário, para retirar da situação de emergência, com mitigação, com adaptabilidade, criando resiliência, que a Marina pode explicar com precisão, e eu sei que a gente, na situação de emergência, tem que estar olhando também para medidas que possam evitar que essas situações voltem a acontecer. Tá certo? Então, presidente, mais uma vez, parabéns, Eduardo, tá bom? E muito obrigado aí a todos os colegas por me permitirem também falar em nome de vocês, tá bom? Obrigado mesmo. Passar aqui a palavra, já.
Presidente, prometo ser bastante breve. Primeiro, quero me solidarizar com todas as famílias enlutadas, todos aqueles que perderam nessa tragédia que está assolando o Rio Grande do Sul. Mas é uma informação, o governo do presidente Alckmin e do presidente Lula determinou que sejam para os municípios que foram atingidos por tudo isso, que são 1.500 unidades habitacionais para esses municípios. Essas unidades habitacionais de interesse social. É importante, nós vamos reabrir o programa para esses municípios que foram atingidos, para que vocês possam lá dar entrada. É importante, obviamente, estarem vinculados isso à decisão do governo do Estado, da questão da calamidade pública, para poder, obviamente, dar entrada na questão, porque todas essas unidades habitacionais estão vinculadas diretamente com a questão da calamidade pública. Então, é importante ficar atento quando o sistema abrir, para que vocês possam dar entrada lá e justificar essas unidades habitacionais, para que a gente possa, a partir daí, fazer as contratações dessas unidades habitacionais. E na sequência também, até o final do mês, nós vamos estar publicando a portaria do FINIS, que atende aos municípios com menos de 50 mil habitantes, que também poderão ser inseridos para poder mitigar tudo isso que ocorreu aqui nos municípios gaúchos. E reforçando a posição do ministro Valdez sobre a questão da prevenção, que é como agora retornou, e nos próximos anos o governo federal, por orientação do presidente Lula, nós vamos continuar intensificando para que a gente possa evitar que situações como essa que aconteceram aqui, que aconteceram em tantos municípios pelo Brasil, possam ser evitadas. Obrigado, presidente. Com a palavra, o ministro de Estado, chefe da Secretaria de Comunicação Social e o único ministro gaúcho do governo, Paulo Pimenta. Já estava até contemplado com a fala do Valdez. Quero cumprimentar o presidente Geraldo Alckmin, nosso presidente de exercício. Em nome dele, saudar todos os colegas ministros, ministras, toda a nossa equipe do governo federal que está aqui. Saudar o governador Eduardo Leite, em nome dele, seus secretários, secretárias, os deputados federais, nossa bancada federal, nossos deputados estaduais, deputadas, está aqui conosco também o presidente da Assembleia, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, nossa reitora, lideranças aqui da comunidade. Dizer aos senhores e às senhoras que na segunda-feira à noite, quando nós fomos contatados de forma organizada, digamos assim, pelo governo do Estado, pelas prefeituras, pelo secretário Beto Fantinel e coronel Bueira, da Defesa Civil, imediatamente nós começamos a trabalhar. Na segunda-feira à noite, nós entramos na madrugada, segunda-feira, ministro Valdez, eu, Volney, as nossas equipes, e já na terça-feira, pela primeira hora da manhã, antes das 8 horas da manhã, nós tivemos a primeira manifestação pública do presidente Lula, determinando o envolvimento de todos os setores, de todas as áreas do governo, para que nós pudéssemos ter o máximo de agilidade para dar uma resposta às demandas que nos chegariam do governo do Estado, das prefeituras e das comunidades. Tivemos uma situação inusitada, porque o prefeito de Mussum estava em Brasília para tratar de um outro episódio, de uma chuva de granizo de poucos dias antes. Na terça-feira fizemos a primeira reunião com a bancada gaúcha no Ministério da Integração, e tudo isso aconteceu com muita rapidez. O que eu quero colocar aqui para os senhores e para as senhoras, que de parte do presidente Lula e do presidente Alckmin, houve uma absoluta prioridade do ponto de vista das nossas ações. Mas o governo federal, ele age por demanda, por provocação. A primeira provocação que nós recebemos foi os botes salva-vida.
porque os helicópteros não conseguiam chegar em locais que estavam extremamente alagados. Ministro Múcio, General Hertz. Isso na segunda, perto da meia-noite. Os botes estavam no batalhão de engenharia de São Gabriel. Às 2 horas da tarde, os botes já estavam aqui em Encantado, Roca Salles e Mussum. 6 horas depois do que nós tínhamos conversado, o comboio já tinha saído de São Gabriel e às 2 da tarde os botes estavam aqui. Na terça de manhã, quando nós conversamos com o governador, eu e o ministro Valdez, por determinação do presidente Lula, o governador nos disse: a nossa prioridade é viabilizar mais helicópteros. E imediatamente nós acionamos a Polícia Rodoviária Federal, o ministro da Justiça estava lá na integração, disponibilizou o helicóptero. Depois, uma série de outras aeronaves da Marinha e do Exército foram disponibilizadas junto com todo o nosso suporte da Força Aérea. Nos foi solicitado naquele mesmo momento a agilidade na homologação da emergência. Em menos de 48 horas, a Defesa Civil reconheceu as primeiras 73 pedidos de emergência. E foi isso que possibilitou a liberação do auxílio abrigamento, para que nós pudéssemos transferir o recurso para os municípios, ajudar nos abrigos e também na compra de material de limpeza, né, gêneros de primeira necessidade, água, onde foi necessário. Foi isso que possibilitou que a Caixa pudesse autorizar a antecipação da liberação do Fundo de Garantia e a antecipação do Bolsa Família. Está aqui conosco o nosso ministro Wellington Dias. Nos foi solicitado também, nesse mesmo dia, apoio com alimentação. Nosso querido Edgar, presidente da Conab, está aqui o Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro Wellington. Foi imediatamente autorizado 20 mil cestas básicas, as primeiras 5 mil chegaram hoje. Infelizmente, nós estamos no 4º evento esse ano, e o estoque do Rio Grande do Sul já foi todo ele utilizado. Então, a resposta imediata na questão das cestas básicas, as primeiras 5 mil cestas básicas chegando hoje. Então, todas as questões, eu desconheço qualquer pleito que tenha sido encaminhado pelo governo do Estado ou pelas prefeituras que não tenha tido uma resposta imediata por parte do governo federal. E é assim que nós vamos trabalhar, por determinação do presidente Lula e por orientação do presidente Geraldo Alckmin, que criou agora esse comitê permanente de acompanhamento. O Volney, que é o nosso chefe da Defesa Civil, nos informava aqui, ministros, que existem 11 planos de trabalho apresentados. 8 de ajuda humanitária e 3 para restabelecimento. Nesse momento existem 11 planos de trabalho. Vai ter uma edição hoje para serem publicados, já autorizando. Então é fundamental que os municípios trabalhem nesse sentido. E os municípios nos disseram: nós precisamos de ajuda para fazer os planos de trabalho. Terça-feira, às 14 horas, já estava aqui em Lajeado 2 equipes da Defesa Civil, com técnicos da Defesa Civil, para orientar as prefeituras na elaboração dos planos de trabalho. Naquele mesmo dia, o prefeito de Mussum nos disse: mas era importante que parte da equipe fosse lá para cima, para ajudar diretamente Roca Salles, Mussum e Encantado. Deslocamos uma equipe lá para cima, para ajudar aqueles municípios também, para terem agilidade na elaboração dos seus planos de trabalho. Então, eu digo isso aos senhores, às senhoras, quase que uma prestação de contas, para que a gente saiba tudo aquilo que está sendo feito. Agora, esse anúncio do presidente de 741 milhões de reais já autorizados para esse trabalho de apoio, de suporte aos municípios, ao governo do Estado, e o restabelecimento da situação das cidades. E quero concluir dizendo que a gente tem claro que nós temos 3 etapas pela frente. A primeira é ainda aquela mais importante, que é salvar vidas. Nós ainda temos mais de 40 pessoas desaparecidas, 45 pessoas desaparecidas, famílias aflitas, né? Toda a solidariedade necessária às famílias que perderam, né, as suas pessoas próximas, aquelas que ainda
né, aguardam de forma ansiosa. Então, essa é a prioridade. E essa ação ela continua sendo prioridade até que a gente possa concluí-la totalmente e tentar encontrar todas essas pessoas que ainda estão desaparecidas. Se não quiser, vamos encontrar muitas delas. A segunda é restabelecer a normalidade, o mínimo de funcionamento dos serviços públicos, dos serviços municipais. A gente conversava hoje com o Almirante, com o General Hertz, a quantidade de entulho que terá que ser retirada dos municípios. São toneladas e toneladas de entulho. Nós temos que encontrar, inclusive, um lugar para onde levar aquela quantidade enorme, a gente pôde presenciar hoje, de lixo, de entulho, de tudo que foi retirado, esse trabalho de limpeza, a importância dos voluntários, das voluntárias, a importância do batalhão de engenharia, dos mais de 950 homens do Exército e das Forças Armadas que estão trabalhando. Isso é muito importante. Então, restabelecer a normalidade, o fluxo, o acesso, e, num terceiro momento, a reconstrução. A reconstrução significa reconstruir aquilo que o poder público perdeu em termos de estrada, rodovias. O prefeito falava comigo aqui agora, o prefeito Marcelo. Ontem eu presenciei a conversa do presidente Alckmin com o ministro Camilo, da Educação. Assim como na saúde, nós tivemos várias situações de unidades de saúde que foram atingidas, tem várias escolas que também foram atingidas. Então, o Ministério da Educação dará uma atenção para essa questão específica das prefeituras, que envolvem escolas, né? E nós temos que reconstruir o nosso tecido produtivo, né? Quer dizer, as empresas, os agricultores familiares, as nossas agroindústrias, o nosso comércio, tudo aquilo que foi atingido. E essa é a tarefa e o desafio que a gente vai levar. É construir uma política pública que possa dar essa resposta. Portanto, senhoras e senhores, é hora da gente fazer um grande esforço de união, poder público, federal, estadual, municipal, comunidade, entidades de classe, sociedade gaúcha, para que a gente possa enfrentar esse momento, olhar para frente e voltar, né, a fazer com que esse Estado possa ser um Estado pujante, forte, solidário e acolhedor, como nós sempre fomos. Muito obrigado. Passamos a palavra ao prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, aqui representando os demais prefeitos da região. Boa tarde a todos. Presidente Alckmin, governador Eduardo, como porta de entrada no Vale, como mandatário aqui da cidade, entendo de bom tom cumprimentá-los pessoalmente. Não tínhamos sido... Dizer que hoje, domingo, vai completar exatamente uma semana que todos nós, prefeitos, estamos incansavelmente buscando atender a todas as pessoas que nos procuram. Nós estamos cansados, no bom sentido, mas com muita vontade de seguir fazendo o nosso ofício. E a gente só vai descansar a partir do momento em que a última família sair do abrigo. E esse é o nosso pedido muito especial, que a gente tenha alternativas para acelerar a saída das famílias dos abrigos. Como sugestão, as casas serão fundamentais e nunca se viu na história destes municípios uma tragédia que levou tanta casa. As casas são fundamentais. Sugeriria que fosse dado preferência para quem já fez o cadastro na nova etapa do Bolsa Família para acelerar a construção dessas casas, e pediria também uma linha especial para aluguel social, para que a gente possa fazer o encaminhamento com qualidade de vida para as pessoas que estão nos abrigos. Educação, nós falamos, sugeriríamos então uma linha especial ou parcela de FPM. Esse é o trabalho de vocês, a nós compete apenas trazer a demanda.
E, por fim, e já foi dito também, sobre o setor privado, é uma enchente que o privado teve um prejuízo astronomicamente maior do que o setor público. Que seja olhado com carinho para que essas linhas de crédito para restabelecimento sejam conferidas. Por fim, meu obrigado a todos os voluntários, como já foi dito. E amanhã é segunda-feira, e é muito provável que a gente tenha uma redução desse número de voluntários, porque é natural, todos têm que tocar suas vidas. Então, que a gente permaneça com o serviço público, tanto do Estado quanto da União, das Forças Armadas, aqui na região, e com possibilidade de restabelecer as condições das nossas cidades. Muito obrigado. Senhoras e senhores, encerrado este momento, pedimos, por gentileza, que permaneçam em seus lugares para aguardarmos a saída das autoridades. Obrigada. Você acompanhou ao vivo o encontro do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, com prefeitos de cidades afetadas pelo ciclone extratropical que atingiu o estado do Rio Grande do Sul nos últimos dias. A passagem do ciclone pelo estado gerou enchentes que destruíram cidades, rodovias e pontes. Milhares de pessoas ficaram desalojadas e o número de mortos já chega a 43 pessoas. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações do governo federal para você. Então, continue ligado no canal Gov e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até a próxima.